O primeiro passo é analisar onde a validação de dados poderia funcionar na nossa planilha. Então, analisando as 4 variáveis de cada meta, teremos que a primeira coluna, o nome, é algo muito subjetivo. Então, por esse motivo, não seria interessante aplicar a validação de dados. Mas se analisarmos agora a segunda coluna, que é de variável, os resultados são sempre os mesmos valores. Ou é o tempo ou o dinheiro. Sabendo disso, a nossa primeira validação de dados será do tipo lista. E nessa lista colocaremos exatamente essas duas opções, ou tempo ou dinheiro. Então vamos lá, selecionaremos esses dados. Vamos no menu de dados, validação de dados, colocaremos lista, dinheiro, ponto e vírgula, tempo. Além disso, vamos vir em alerta de erro, colocar parar, escolha, tempo ou dinheiro. Escolha no menu a opção dinheiro ou tempo. Também inverterei a ordem aqui, tá? Dinheiro ou tempo. Pronto. Agora, tempo ou dinheiro, vamos colocar Rafael, escolha no menu a opção tempo ou dinheiro. Tá ok? Perfeito. E agora vamos aplicar para as outras duas. Um macete que já utilizamos é utilizar a tecla Ctrl e selecionar, nesse caso, as duas colunas. Então, vamos selecionar a primeira. Segurando a tecla Ctrl, iremos selecionar a outra. Agora, vamos em validação de dados. E agora podemos aplicar todos de uma vez. Vamos vir em configurações, lista, dinheiro, tempo. Escolha dinheiro ou tempo. Escolha no menu a opção dinheiro ou tempo. Com isso, ok. E agora, para a variável, está finalizada. E aqui as coisas serão um pouquinho mais complicadas, mas vai dar uma automação incrível para a nossa planilha. Então eu preciso que você preste muita atenção. No critério não será tão simples como fizemos na variável, pois dependendo do valor escolhido na variável, por exemplo, se escolhemos dinheiro, nós queremos que apareça vários critérios relacionados a dinheiro. E se aparecer tempo, queremos que apareçam os critérios relacionados a tempo. Um exemplo seria, se você for abrir um negócio e você imagina que vai gastar 50 horas para iniciar o negócio, então eu quero que depois que você marcar a opção variável, a planilha te pergunte, você quer que esse tempo que você está contabilizando de 50 horas seja considerando o final de semana ou não? E já se for dinheiro, eu quero que a planilha te mostre outros critérios, como por exemplo, de acordo com sua receita total, uma porcentagem da sua carteira, a diferença entre receita total e as despesas, entre outras opções. Bom, com essa explicação rápida, eu acho que já deu para entender o que vamos fazer. Então, vamos colocar a mão na massa. A primeira coisa será escolher uma coluna bem distante dos dados, e nessa coluna iremos colocar os dados que iremos fazer nossa validação. Nós vamos colocar esses dados bem distantes, pois iremos ocultá-los do usuário. O usuário não vai ver esses dados. Então, irei vir, por exemplo, nessa coluna T, e colocarei aqui tempo. E agora vamos para as opções de tempo. Vamos colocar, por exemplo, com fim de semana e sem fim de semana. Agora eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da largura, que isso não vai importar para o usuário. E aqui do lado, eu vou colocar a opção dinheiro. E já nessa variável, nós iremos precisar criar outra variável. E essa nova variável ela será responsável por deixar nossas validações dinâmicas. Nela, iremos colocar o valor da porcentagem da receita que o usuário quer investir. Por exemplo, 10%, 20%. Isso vai ser da escolha do usuário. E bastando alterar esse dado, toda a parte de cálculo e de validação será alterada. Então, vamos criar esse campo. Nesse N10, como o usuário vai modificar, ele precisa visualizar esse dado. Então, não iremos ocultar essa coluna. Vamos colocar o campo porcentagem da receita. Porcentagem da receita. Aqui vamos colocar quebrar texto automaticamente. Aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E nesse dado, iremos transformá-lo em porcentagem. E agora, quando colocarmos 10, 20 e assim por diante, você escolhe a porcentagem da carteira. E pronto, vamos fazer a lista de dinheiro. Primeiramente, colocaremos sua receita, receita total,
diferença entre receita total e despesa. E agora vem a parte legal, a parte de automação. Iremos colocar uma fórmula inicialmente, e nessa fórmula iremos colocar esse valor de porcentagem. Depois disso, vamos utilizar um operador novo. Esse operador é o Shift 7. Pressionando Shift 7 no seu teclado, você irá colocar esse operador. Ele é responsável por unir uma fórmula com um texto. Então, depois dele, nós iremos colocar um texto. E como já vimos, um texto deve ser colocado entre aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas, colocaremos espaço, para dar um espaço desse valor, da sua, nesse caso, receita total. Então, pressionaremos Enter. E agora, olhe como ficará. Bom, como esse dado está em porcentagem, 20% é igual a 0,2. Então, vamos agora transformar esse 0,2 para 20%. Iremos fazer o seguinte. O primeiro passo é multiplicar por 100. Então, vamos simplesmente utilizar o operador de multiplicação por 100. E agora já temos 20. Só está faltando colocar agora o símbolo de porcentagem. Então, iremos vir dentro do nosso texto e colocar uma porcentagem colado nas aspas duplas. Depois, um espaço. Então, chegaremos a... Muito legal, né? E agora, ao mudar, por exemplo, para aqui, para 40%, será alterado automaticamente a nossa validação de dados. Show demais isso, né? Vamos fazer a mesma coisa agora para a sua receita. Vamos colocar igual essa célula, multiplicado por 100, o operador Shift 7, aspas duplas, porcentagem da sua receita. Ó, cuidado. Aqui faltou fechar aspas duplas. Fechando agora aí, pressionando Enter, 40% da sua receita. E nesse caso eu vou tirar da sua, deixar só dar e colocar da receita total. Pronto. Agora vamos colocar 10, 15, que automaticamente está alterando. Finalizamos a organização das nossas validações de dados nessa aula. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula para a aplicação dessas validações nas colunas das metas. Nessa aula, vamos aplicar as validações de dados nas colunas das metas. Vamos continuar. Já está ficando bem interessante a nossa validação de dados. E antes de ir para a página de validação de dados, vamos pensar agora o que queremos fazer. Queremos o seguinte: se colocar da opção de dinheiro, queremos que apareça somente os critérios de dinheiro, que são esses. E caso seja tempo, queremos que sejam mostrados esses critérios. E cara, você percebe que isso pode ser resolvido utilizando uma condição. Olha, preste atenção. Se for colocado tempo, eu quero que aqui apareça esses dados. E se for colocado dinheiro, eu quero que aqui seja mostrado esses dados. Ou seja, nós precisamos utilizar a função se. Então vamos lá. Primeiramente, vamos selecionar esse dado, vir no menu de dados e aplicar uma validação de dados. Temos em configurações e agora colocaremos lista. E eu preciso que você preste muita atenção e tome muito cuidado quando for colocar fórmulas dentro dessas páginas, pois agora, como já foi dito, não tem a ajuda do Excel. Ou seja, se colocarmos se equivocadamente, será dado somente um erro e não será mostrado onde está esse erro, como se estivéssemos na célula. Infelizmente aqui você tem que prestar muita atenção. Então, cuidado, tá? Iniciaremos colocando uma função se, e essa função vai avaliar o seguinte: como estamos fazendo a validação para essa célula, então se essa célula for igual a dinheiro, entre aspas duplas, tá? Então, a minha lista será essa. Concorda? E caso for falso, a minha lista será essa. Calma, Rafael. Por que minha lista será essa caso for falso? Porque aqui nós só temos duas opções, ou dinheiro ou tempo. Ou seja, ou a minha opção ela é do dinheiro, ou ela é tempo. Como ela não é dinheiro, obrigatoriamente ela será tempo. Beleza? Pronto, agora vamos fechar. E aqui você precisa se atentar a um detalhe. Quando estamos fazendo essa validação, estamos fazendo apenas para uma célula. Ou seja, essa célula ela deve analisar somente essa B5. Quando eu for para essa célula abaixo, ela deve analisar agora o B6. Eu preciso que ela seja relativa na linha. Então, basta apagar esse cifrão. Se você quiser também apagar o outro, pode ser que não vai ter muita diferença.
mas o da linha você obrigatoriamente precisa apagar. E esses dois dados que passamos, eles precisam estar em referência absoluta, para que, com o decorrer da validação que eu vou auto-preenchendo, esses dados não alterem. Então agora vamos testar. Finalizando isso, olha que sensacional. Vamos colocar primeiro dinheiro. Ao colocar dinheiro, nós teremos as opções de dinheiro. E ao colocar tempo, vamos primeiramente aplicar o auto-preenchimento. Vamos zerar. Para zerar a validação de dados, basta pressionar Delete. Após zerar, iremos aplicar o auto-preenchimento. E vamos ver se funcionou. Vamos aplicar para toda a nossa planilha. Aqui agora, vamos analisar dinheiro. Funcionou. Agora vamos para tempo. Se analisarmos tempo, então, com o fim de semana. Ficou incrível essa ferramenta, você não acha? Para te mostrar algo ainda mais legal, que eu disse que isso daqui iria automatizar, né? Então, nada melhor do que testar. Vamos colocar agora 25%. E ao analisar novamente a nossa validação de dados, temos 25%. Massa demais o que você consegue fazer com Excel, né? Bom, agora vamos aplicar essa mesma formatação para os demais. De uma forma mais simples, eu vou copiar essa formatação daqui para cá. Depois disso, eu vou vir em formatar e eu só irei alterar alguns detalhes. Por exemplo, nesse caso, eu não quero mais que seja B5. Eu quero que seja agora F5. Então, eu irei tirar B, colocarei F. Fazendo isso, vamos testar. Vamos colocar agora dinheiro. E aqui temos todas as opções de dinheiro. Colocando agora tempo, temos todas as opções de tempo. Então, funcionou. Agora, eu irei auto-preencher para todos os outros e aplicar exatamente a mesma coisa para metas familiares. Antes de sair, eu pressionarei Delete para limpar tudo. E agora, nossa validação já está pronta. Vamos colocar tempo, está com tempo. Vamos colocar dinheiro. Dinheiro. Perfeito. Na última, do mesmo jeito, irei copiar e alterar somente a coluna, que nesse caso é J. Vamos colocar dinheiro, validar antes. Ok, funcionou. E agora, tempo. Perfeito. Vamos limpar e auto-preencher. Para finalizar, eu vou copiar a formatação dessa borda para essa. Vamos testar se funcionou. Dinheiro. E aqui. Perfeito. Limpar. Fazer a mesma coisa para esse e para esse. Bom, pessoal, nosso projeto está ficando muito legal.